Amados, graça e paz, uma boa noite a todos. Gostaria de fazer um convite a você, antes de nós entrarmos na palavra, e o convite é para que você compareça à nossa escola bíblica dominical. Nós temos a nossa EBD, às 10 horas da manhã, onde nós discutimos algumas questões importantes, entramos em detalhes e pormenores importantes, e nesse mês nós estamos estudando sobre catolicismo e protestantismo, com uma ênfase na teologia apologética. Então, se você deseja entender um pouco mais da teologia reformada, principalmente fazendo o contraste com a teologia católico-romana, então a Escola Bíblica Dominical é uma oportunidade para investigar um pouco mais esse assunto, para entendê-lo, compreendê-lo e assim construir uma ponte de diálogo com católicos romanos. Tá bom? Então você está convidado para próximo domingo estar conosco. Nós iniciamos hoje, mas no próximo domingo nós damos continuidade, você está convidado. Nesse mês de outubro, nós estamos celebrando o mês da Reforma Protestante, e nós aproveitamos então o ensejo para falar sobre os solas, o que eu denominei de brados, os 5 brados da nossa fé. E hoje nós iremos dar uma olhada no primeiro brado. O primeiro brado é sola Scriptura, somente a Escritura. E para tanto, eu gostaria de convidar você a olhar para o texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 7. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 14. Diz assim o texto: os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse:
honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com o seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Versículo 15. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. O verso 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, nós queremos ter ouvidos espirituais, ouvidos para ouvir a tua voz, ouvidos sensíveis ao conselho da tua palavra, ouvidos treinados para ouvir a tua vontade, ouvidos atentos para obedecer às Escrituras, ouvidos prontos para receber o Evangelho. Nos dê essa graça neste instante. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Do ponto de vista histórico-teológico, quando nós avaliamos as razões pelas quais a reforma do século XVI aconteceu, talvez cheguemos à conclusão de que a razão maior se deu pelo fato dos reformadores terem apelado para aquilo que nós denominamos de princípio formal da reforma, a saber, sola Escritura. Os reformadores, em contraposição e em profundo contraste com o sistema romano e papista da época, os reformadores fizeram tremular a bandeira do sola Escritura. Somente a Escritura tem autoridade plena, total e final. É claro que os reformadores sabiam da importância da tradição. A propósito, os reformadores, e nós vimos isso pela manhã, os reformadores apelaram para o sola Escritura na esteira da tradição cristã. Por exemplo, Lutero apela para somente a Escritura com base em Agostinho. Não há nada de inédito acontecendo. O que Lutero, o que Calvino, o que os reformadores estão fazendo é apelando para a tradição e, com base na tradição, ecoando a autoridade da palavra de Deus sobre a tradição. O ponto é, a autoridade plena, total e final é a Escritura. A tradição tem a sua importância, mas a tradição está sujeita às Escrituras. A Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Ponto. Agora, note, isso que ocorreu na Reforma, esse movimento protestante do século XVI, guardadas as devidas proporções, isso não é muito parecido com o que aconteceu no século I, e mais precisamente na relação de Jesus com os fariseus
e a tradição destes? Ora, a narrativa neotestamentária que está debaixo do nosso olhar faz borbulhar esse tipo de discussão. Jesus entra numa discussão crucial com os fariseus justamente por causa da tradição. E Jesus então faz um apelo às Escrituras. Tudo começa quando os fariseus acusam os discípulos de Jesus de comer com as mãos impuras, isto é, por lavar, versículo 2. Marcos, nos versos 3 e 4, ele vai dar uma explicação disso. E ele vai dar uma explicação disso porque o seu público é majoritariamente gentil. Ele não tem um público predominantemente judeu. Os judeus estavam acostumados com esse tipo de linguagem, mas os gentios não. Por isso que ele abre esse parênteses. E aí ele explica, nos versos 3 e 4, os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Verso 4, quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. E aqui fecha parênteses, de caráter elucidativo, esclarecedor para os leitores e para os ouvintes. Antes de nos apressarmos a fazermos uma crítica contundente aos fariseus, julgo necessário entendermos o lado dos fariseus. Porque eles estão fazendo isso com uma justificativa. Não que isso seja legítimo, mas eles estão fazendo isso com uma justificativa. Qual é a justificativa? Na dispersão dos judeus, isto é, quando o povo foi disperso, e quando este povo teve contato com povos pagãos, o povo se misturou. Assim sendo, o povo se contaminou na perspectiva do Israel étnico. O que foi que os líderes fizeram? Os líderes fariseus, religiosos, judaicos. Vamos aqui criar regras de purificação, regras cerimoniais, que, de alguma maneira, proteja a lei, para que esse povo que foi disperso não se torne impuro. Então é necessário a lavagem de mãos ao chegar da rua, é necessário a lavagem dos próprios objetos e etc. Então eles tinham boas razões, mas eles estavam equivocados. Não apenas isso, os fariseus estavam com as suas boas razões, apesar do equívoco, eles estavam tentando acusar os discípulos de Jesus. E a acusação era grave. Porque para estes que tinham boas razões, em nome de Deus, comer sem lavar as mãos era o equivalente a ser excluído do convívio e ser rebaixado à altura das prostitutas da época. Então, quando eles dizem, por que os teus discípulos estão fazendo isso? Eles estão dizendo assim, os teus discípulos estão em pecado. E o pecado deles é um pecado grave. E esse pecado merece punição. E esse pecado merece exclusão. E esse pecado merece, então, a disciplina que nós aplicamos a todos. Jesus sabe que o tom dos fariseus é inquisitório. Jesus sabe que os fariseus estão prontos para excluir os discípulos, os seus discípulos. É por isso que Jesus faz um apelo. E ele apela à autoridade das Escrituras. Ele apela à autoridade das Escrituras para defender os seus discípulos e para desmascarar a farsa que é a religiosidade farisaica.
Ele vai apelar ao profeta Isaías e logo em seguida ele vai falar da lei de Moisés. E diz em miúdos que os fariseus não cumprem absolutamente nada, vivem conforme as suas próprias regras. Essas regras que podemos considerá-las diabólicas, uma vez que anulam a palavra de Deus. O ponto então há uma discussão de Jesus com os líderes religiosos, e a discussão se dá em torno da autoridade da palavra e a autoridade da tradição. Nesse sentido, a autoridade da tradição estava sobrepujando a autoridade da palavra de Deus. E o que Jesus faz é dizer que a palavra de Deus sobrepuja a autoridade da tradição. O que é autoritativo como regra de fé e prática para o povo não são as regras religiosas, mas o que está revelado na lei mosaica e o que está revelado nos profetas, a palavra de Deus. Esclarecido isso, irmãos, eu gostaria de apresentar alguns princípios sobre a relação da Escritura com a tradição e assim tentar entender melhor esse texto, com o propósito, claro, de edificar as nossas vidas. O primeiro princípio é: a Escritura é de origem divina, a tradição é de origem humana. A Escritura é de origem divina, a tradição é de origem humana. Jesus faz um apelo, e qual é o apelo? O apelo à palavra de Deus. A palavra que eles tinham na época, e a palavra que eles tinham na época era a lei e os profetas. Em resumo, a lei e os profetas. Não é à toa que Jesus vai falar do profeta Isaías, citando um trecho do profeta Isaías, denunciando a hipocrisia deste povo, porque Deus diz por meio do profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A religião é hipócrita, é uma farsa. Mais do que isso, ela é baseada em regras humanas. Ela não é de origem divina. Jesus lá na frente vai falar do 5º mandamento. Ele vai falar de Moisés. O que Moisés disse é o que Deus disse. Ele apela à palavra de Deus. E ele então faz o contraste da palavra de Deus com a tradição, colocando a palavra de Deus como tendo a sua origem divina, e a tradição dos religiosos como tendo a sua origem humana. Diante disso, irmãos, nós temos algumas aplicações importantes para a igreja. E não somente para a igreja, mas também para aqueles que estão fora da igreja. A primeira aplicação é concernente à palavra de Deus. A Escritura é suficiente para edificar a igreja de Jesus Cristo. A Escritura é suficiente para edificar a igreja de Jesus Cristo. A Escritura é a palavra de Deus. A Escritura, composta pelos livros do Antigo Testamento, os 39 livros, e os 27 do Novo Testamento, a Escritura é a palavra de Deus. Os 66 livros do cânon, como diriam os antigos puritanos, é a biblioteca do Espírito Santo. Por meio do texto sacrossanto, 2 vezes santo, Deus se revela. Deus fala conosco. Como disse Benjamin Harford, a Escritura diz, Deus diz. Quando a Escritura fala, Deus fala. Quando nós abrimos o texto sagrado, nós podemos esperar que Deus vai falar.
A Bíblia não se torna a palavra de Deus, a Bíblia também não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é suficiente para nos alimentar espiritualmente. As Sagradas Escrituras são completas. É o que nós temos de total, de infalível, de pleno. Acreditamos naquilo que chamamos de inspiração plenária. A Escritura é inspirada totalmente, de ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse. É palavra de Deus para as nossas vidas. É por meio dela que a nossa fome espiritual é saciada. É por meio dela que a nossa sede espiritual é mitigada. É por meio da Escritura, explicada e aplicada, que o povo de Deus reunido num domingo à noite ganha força para enfrentar uma semana onde os nossos inimigos, ou o inimigo de três cabeças, o diabo, a carne e o mundo, esse inimigo vai se levantar contra nós. E a Escritura é a vitamina que temos para enfrentar a carne, o mundo e o diabo. Nós nos escondemos atrás das Escrituras. Nós enfrentamos Satanás como Cristo o enfrentou. Não da mesma maneira, claro, porque temos pecado, mas nós citamos as Escrituras. Nós citamos as Escrituras contra o inimigo. Nós citamos as Escrituras para a nossa alma. Nós proclamamos a Escritura para o mundo, porque é o Evangelho e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Escritura é suficiente. Nós acreditamos na suficiência das Escrituras. Agora, se a Escritura, por um lado, é suficiente, a tradição, por outro lado, é insuficiente para a edificação do povo de Deus. E aqui eu gostaria de toda a sua atenção e da sua gentileza para interpretar a minha fala. Quando eu falo da tradição, não estou falando necessariamente da nossa tradição. Pode ser, mas eu estou no texto. Eu estou falando de uma tradição legalista que está tentando acrescentar algo para a salvação. Eu estou falando, então, de uma tradição que está solapando a autoridade das Escrituras. Então, nesse sentido, a tradição é insuficiente para edificar o povo de Deus. Muito pelo contrário. Nesse sentido, a tradição pode gerar sérios prejuízos na comunidade cristã, em pessoas cristãs e naqueles que não são cristãos. Eu vou dar exemplos práticos. Para a comunidade cristã. Nós temos o nosso culto. E nós temos uma ordem litúrgica. Essa ordem litúrgica, escute isso. Essa ordem litúrgica, ela é pautada pela tradição. Nós temos a nossa confissão de fé de Westminster. E no capítulo 21 da confissão, nós temos diretrizes sobre como prestar culto a Deus. Essas diretrizes são aquilo que nós podemos chamar de princípios reguladores. Esses princípios reguladores de culto são expressões daquilo que a Bíblia determina para que façamos no culto público, solene, dominical ao Senhor. Então, o culto não é algo da nossa imaginação, não é assim, nós vamos fazer dessa forma. O culto é estabelecido nas Escrituras. A nossa confissão de fé tenta ser fiel ao máximo às Escrituras, nos dando diretrizes. Mas nós não temos informações
suficientes para sabermos qual é o tempo do nosso louvor. Quantas músicas nós devemos tocar? Se nós devemos cantar só salmos, hinos ou outras canções bíblicas, claro. Quanto tempo é a pregação? Qual é a hora da oferta? Qual é a hora da Santa Ceia? Por que no final? Por que não no começo? Por que não no meio? É por isso que a nossa confissão vai dizer que nós devemos fazer uso da prudência, para sabermos as circunstâncias. O meu ponto é, nem todo culto presbiteriano é o mesmo. Eu não falo no sentido dos princípios reguladores. Nós seguimos a Bíblia. Eu falo dos pormenores. Eu falo do estilo. Nós temos cultos onde são cantados apenas hinos. Há alguma coisa de errado com isso? Não. Há cultos onde são cantados apenas salmos. Há alguma coisa de errado com isso? Não. Há cultos onde são cantados hinos, salmos, canções adaptadas às Escrituras, modernas. Há alguma coisa de errado com isso? Não. O que é prejudicial é quando nós tentamos tornar a nossa igreja um padrão para outra. Ou quando outra igreja tenta impor a sua tradição de culto à nossa igreja. Isso é prejudicial. Nós temos um estilo, nós temos uma cultura, nós temos uma forma. E nós analisamos tudo isso à luz das Escrituras e da tradição. E sempre colocando as Escrituras em primeiro lugar. E perguntamos, há alguma coisa no culto que está ferindo as Escrituras? Se houver, nós precisamos parar com isso. Mas o meu ponto é, a tradição pode ser prejudicial quando ela se considera acima das Escrituras, impondo assim ao culto aquilo que deve ser o culto. O culto é conforme as Escrituras, mas o nosso culto não é o mesmo da igreja A, B, C ou D. Nós temos os nossos pormenores, nós temos as nossas circunstâncias, nós temos as nossas demandas, nós temos as nossas necessidades. Então, cuidado com a tradição, porque ela pode causar sérios prejuízos à comunidade cristã. De modo a fazer a comunidade A olhar para a comunidade B, demonizando a comunidade B, e vice-versa. Outro exemplo diz respeito a pessoas cristãs, não a congregação agora em si. E qual exemplo nós podemos usar? Muitos exemplos. Mas vamos usar o seguinte exemplo. Se eu fizer aqui uma enquete, e isso em entrevista, tá? Não em redes sociais, mas em entrevista. Entrevistar um por um e perguntar assim, você crê na sua salvação? Tenho quase certeza que a maioria aqui vai dizer assim, sim. Por que a maioria vai dizer isso? Porque a tradição mais recente nossa é que todo evangélico tem que ter certeza de salvação. Só que isso é uma tradição mais recente, que todo evangélico tem que ter certeza de salvação. Os católicos não vão por essa linha, porque acreditam que a certeza leva ao orgulho. Nós discordamos disso, tá? Mas a questão é, nós devemos ter certeza de salvação? Sim. Por quê? Porque quem está em Cristo está salvo, seguro, justificado. E como disse Paulo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No entanto, há possibilidade de dúvida de salvação entre os salvos? Claro que sim.
Mas muitos ficam com vergonha de dizer que têm dúvida. E por que ficam com vergonha de dizer que têm dúvida? Por causa da tradição. Porque todo mundo que é evangélico diz em uma voz só, em um tom só: temos certeza da nossa salvação. Então, se a pessoa diz não tenho certeza da salvação, essa pessoa está excluída. E as pessoas vão olhar com desconfiança: ei, como é que está a tua fé? E aí deixa eu lhe dizer uma coisa: os nossos pais puritanos, dos quais nós herdamos a nossa teologia, eles buscavam a plena certeza da salvação, ou a plena segurança. E isso passava por vários testes de dúvida. O que isso implicava? Que o crente poderia duvidar da sua salvação. E fazia bem o crente duvidar da sua salvação, por quê? Porque pode haver uma falsa segurança. É só nós olharmos para Mateus capítulo 7, quando Jesus vai falar daqueles que dizem assim: mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome, mas Senhor, nós não curamos em teu nome, mas Senhor, estes tinham certeza da salvação. Mas a certeza destes estava repousando numa falsa segurança. Então a pergunta que nós devemos fazer é: onde está a nossa segurança? E se nós temos segurança, por que temos segurança? Percebe que a tradição pode fazer mal a pessoas da igreja? Pessoas que estão com dúvida da salvação, mas não têm abertura para falar dessa dúvida e carregam essa dúvida e podem no final sair da igreja, porque não tem coragem de falar para o pastor e não tem coragem de falar para o irmão que está com dúvida da salvação e que precisa de ajuda quanto a isso. A tradição pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial para a comunidade, pode ser prejudicial para pessoas e pode ser prejudicial para os de fora. E aqui eu vou usar um exemplo bem curioso. Talvez você se escandalize, mas depois você se desescandaliza. Embora meu propósito não seja escandalizar. Veja, a igreja evangélica, ela é composta por pessoas com muitas virtudes, aparentemente. Pessoas, inclusive, com passados até nefastos. Eu me libertei disso, eu saí disso. O Senhor operou uma obra na minha vida, eu larguei isso. Eu larguei os meus vícios. E aí deixa eu usar um exemplo bem interessante. Tem muitas pessoas lá fora que não aceitam um convite nosso por causa da nossa tradição. A tradição com relação a vícios e virtudes, usos e costumes. E aqui eu vou dar um exemplo bem específico. Tem gente que é fumante e não vem à igreja porque é fumante. E a pessoa diz assim: eu não vou porque eu preciso largar o cigarro. E tem gente até que endossa isso, dizendo assim: é verdade, você precisa largar o cigarro para você estar na igreja. Vê o prejuízo disso? Porque quem disse que precisa largar o cigarro? Essa pessoa precisa de graça. Essa pessoa precisa do evangelho. Essa pessoa precisa de salvação. Essa pessoa não precisa primordialmente largar o cigarro. Eu estou usando só um exemplo. Se ela vai largar o cigarro, é uma consequência da salvação. É um efeito da salvação, mas não é uma condição para ela ser salva e não é uma condição para ela estar no povo de Deus. A igreja seria a comunidade dos não fumantes? Não. A igreja, irmãos, é a comunidade daqueles que lutam contra os seus vícios pela graça de Deus para alcançar as virtudes mais belas.
quando o evangelista Moody foi visitar o admirável pregador que ele tinha como mentor, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele tomou um susto. E o susto que ele tomou fez com que ele caísse das escadas. E qual foi o susto? Charles Spurgeon o recebeu com um charuto. Moody caiu das escadas. E aí Spurgeon percebeu o tamanho do escândalo. Foi em direção a ele e disse: você está escandalizado com isso? E olhou para Moody e disse assim: por que você não se escandaliza com o seu peso? Porque você está muito gordo. Você é glutão. O que Charles Spurgeon quis dizer é: nós temos os nossos hábitos. E ele ainda disse: eu fumo para a glória de Deus. Depois ele deixou de fumar por questões de saúde. Mas ele nunca deixou de fumar porque isso estava atrapalhando a sua salvação. Isso estava atrapalhando a sua saúde. Nós nunca teríamos aqui Charles Spurgeon como um pregador e nem teríamos tampouco um C.S. Lewis como membro da nossa igreja, porque vivia fumando. O meu ponto é, tenhamos cuidado, irmãos. Eu não estou aqui, por favor, gente. Eu não estou aqui dizendo assim: quando você sair daqui, compra uma carteira de cigarro. Faça isso não. É ruim, é prejudicial. E nem charuto, presta não. Estou pedindo para você fazer fumaça, pelo amor de Deus. Não me interprete errado. Eu estou dizendo que quem faz fumaça por aí não está proibido de vir à igreja e de ouvir o evangelho. Nós precisamos ter cuidado com os nossos usos e costumes, para não colocar isso como regra para os demais e dizer: se vocês não forem como nós somos, vocês nunca serão salvos. Salvação é pela graça de Deus somente. Cuidado com a tradição. A Escritura é a palavra de Deus, somente. A Escritura é divina, a tradição é humana. Segundo princípio, a Escritura é suprema e a tradição é secundária. Esse princípio nós podemos extrair por inferência. E qual é a inferência? Os fariseus estão fazendo o contrário. O que é secundário, eles estão colocando como supremo. E o que é supremo, eles estão colocando como secundário. J.C. Ryle vai explicar isso da seguinte maneira. Ele diz: olha, os fariseus começam acrescentando regras como suplementação às Escrituras. Depois há um segundo passo. Isso que era suplementação se torna equivalente às Escrituras. Aí vem um terceiro passo. O que era suplemento e o que é equivalente agora sobrepujou as Escrituras. Então a tradição tem maior valor do que as Escrituras. E essa tradição que tem maior valor do que as Escrituras para os líderes religiosos está fazendo com que os fariseus e o povo desobedeçam os mandamentos de Deus. Não é isso que Jesus diz no versículo de número 8? Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Ou seja, vocês estão se apegando tanto às regras de vocês que vocês estão negligenciando os mandamentos de Deus. Vocês não estão seguindo os mandamentos. Jesus, então, ele vai usar de ironia no versículo 9. E olha o tom irônico de Jesus. E disse: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Vocês estão sempre dando um jeito, não é? Vocês estão sempre dando um jeitinho brasileiro. Vocês estão sempre escapando, sempre. Vocês não fogem do meu olhar, eu conheço vocês. Seus hipócritas, conheço a religião de vocês. Vocês estão sempre dando um jeitinho.
E aí, Jesus vai especificar. E o exemplo é bem duro e até indigesto, irmãos. Porque ele vai citar Moisés e ele vai citar o 5º mandamento, o honrar pai e mãe. E aí veja o que diz o texto. Versículo 10. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Com efeito, irmãos, assim eles anulam os mandamentos, diz o versículo 13, de Deus, por meio da tradição. O que é que Jesus está dizendo? O mandamento é claro: honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe significa prestar toda a assistência necessária, e com isso eu estou dizendo sustentar os pais na velhice, financeiramente falando. O honrar pai e mãe tem essa implicação financeira. E por que saber disso é importante? Porque, ao que tudo indica, alguns jovens estão chegando para esses líderes religiosos, tentando escapar dessa obrigação. E aí os fariseus vão dar a esses jovens um atalho para que eles não ajudem os seus pais. Olha que coisa, irmãos. E qual é o atalho? A tradição. E qual é a tradição? Corbã. O que é corbã? É quando você faz um voto, isso na tradição judaica, rabínica da época, você faz um voto e diz assim: todo o meu dinheiro, daqui para frente, é separado para o Senhor. Isso é corbã. Isso é oferta. Isso não pode ser destinado a mais nada. Os fariseus diziam: se vocês fizerem isso, então vocês não precisam ajudar os pais de vocês, porque é melhor cumprir com o voto do que quebrar o voto. Se vocês ajudarem, vocês estarão quebrando o voto e Deus vai ficar chateado com vocês. E Jesus diz: vocês estão sempre dando um jeito de anular os mandamentos. Isso era diabólico, irmãos. Pegar essa tradição e usá-la contra os seus próprios pais. Os fariseus estavam sendo nocivos à comunidade, incentivando os jovens da época a esse tipo de prática. E veja, não era que os fariseus faziam isso, eles estavam orientando a que eles fizessem isso. Sabe, irmãos, a pergunta que nós devemos fazer sempre é: será que nós estamos com atitudes farisaicas? Porque a gente sempre gosta de colocar do lado de Jesus nessa história. Se eu perguntar para você, você está do lado de quem aqui? Você diz assim: de Jesus. Mas você não acha que se nós estivéssemos no primeiro século, nós estaríamos do lado dos fariseus? Se dissermos que não, estamos pecando. Não estamos reconhecendo a nossa capacidade de fazer esse tipo de mal. E isso em nome da religião, em nome da tradição, em nome de Deus. Nós precisamos fazer uma autoavaliação. Será que nós somos os fariseus do século 21? Será que a tradição que é secundária está sendo suprema?
e a escritura secundária. Será que nós estamos caminhando por aí? Meus irmãos, os fariseus eram tão meticulosos nessas regras, e principalmente nas regras proibitivas, e eles tinham 613 regras. A maioria eram negativas, eram proibições. Outras eram diretivas positivas, mas a maioria era proibição. Que na questão de comer por lavar as mãos, a ênfase que Marcos dá, note, é no negativo. Veja só, versículo 2: viram alguns dos discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Quando ele vai dar explicação, abrindo parênteses, no verso 4 ele diz assim: quando chegam da rua, não comem, sem antes se lavarem. Não comem. O que deve chamar a nossa atenção é o seguinte: o não comem é o equivalente a eles preferem morrer de fome do que quebrar essa lei cerimonial com relação a abluções, a lavagens. Um exemplo é de um rabino que foi levado pelos soldados romanos a uma prisão. Os soldados romanos levavam água para que ele pudesse beber e não morrer com sede. Ele pegava a água e fazia abluções, rituais cerimoniais, para se purificar exteriormente. E ele quase morria de sede. Porque para ele era preferível morrer de sede do que ficar impuro. O ficar impuro era algo externo. Então ele estava pegando a água que era para beber e lavando as mãos, lavando o corpo, porque ele teve contato com os pagãos. Veja o ponto que eles chegaram. É preferível morrer. Tenhamos cuidado, irmãos, muito cuidado com a religião. Ela pode se tornar muito nociva quando nós pegamos as nossas regras humanas e as tornamos leis absolutas para as nossas vidas. Terceiro e último princípio. E eu vou colocar da seguinte maneira: a Escritura é ultra circunstancial e a tradição é circunstancial. No versículo 14, quando Jesus chama a multidão, ele diz: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, o ponto é: a tradição dos fariseus fora circunstanciada por um momento histórico, por uma ocasião específica na história. Eu falei no início da dispersão. Então, eles criaram regras por causa de fatores históricos circunstanciados. E a tradição, então, pode ser circunstanciada e assim mudar. A palavra de Deus não muda, a Escritura não muda e ela é ultra circunstancial. E por que é ultra circunstancial? Porque ela é eterna. É claro que a revelação foi dada num contexto histórico, mas esse contexto histórico no qual a revelação foi dada é um contexto histórico que veicula a revelação que é para todo mundo. Veja, a salvação vem dos judeus, mas essa salvação que vem dos judeus é para o mundo. E essa salvação que é Cristo Jesus está dizendo: olha, o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. Por que Jesus está dizendo isso?
Porque o que contamina é justamente o que está no coração do homem, no âmago do seu ser. E o que é que está no âmago do nosso ser? O pecado. O que há de errado com o mundo? Nós somos pecadores. Jesus está aplicando algo que é universal. Ou seja, todos têm esse problema. Qual? O problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. É o pecado que habita em nós. É o mal que habita em nós. É a tendência à malignidade que habita em nós. E Jesus, é claro, olha, o que contamina não é isso. E ele está fazendo uso aqui de um gráfico bem interessante. Ele está apelando à imaginação. Olha, imagine alguém botando algo para dentro e esse algo está contaminado. Na pior das hipóteses, isso vai ser expelido. Agora, você não pode expelir a maldade do seu coração. Era justamente isso o que os fariseus estavam tentando fazer. Purificação externa. Eles estavam tentando mudar o interior com base no externo. Mas isso não era suficiente. E é isso que nós tentamos fazer. Para apaziguar o nosso coração que o tempo todo diz assim: você é mau, você é pecador, você não presta. A gente tenta acrescentar mandamentos humanos, fazer coisas para aquietar o nosso coração que está irrequieto. E sabe como nós podemos fazer isso? A semelhança dos fariseus, praticando obras, fazendo coisas que aparentemente podem nos tornar puros. É aquela sensação de estou purificado, mas não está. Nós não encontramos purificação nessas coisas. Há um risco, gente, de o pregador tentar encontrar purificação no ato da pregação. Estou pregando, estou puro, porque estou anunciando o Evangelho. Esse é um erro. Até Spurgeon já disse, cuidado para não tentar, ele disse aos pregadores, cuidado para não tentar salvar a alma pregando o Evangelho. Cuidado para não tentar salvar a própria alma pregando o Evangelho. O que é que ele estava querendo dizer com isso? Essa atividade não salva ninguém. E isso se aplica aos ministérios da igreja. Eu vou me envolver no ministério porque eu preciso de santificação. Não! Eu preciso me envolver em alguma coisa porque eu preciso me purificar. Não! As coisas externas não nos purificam. O que nós fazemos para a igreja não nos purifica. Nós iremos permanecer com esse sentimento de que é preciso fazer algo mais. E nós vamos acrescentar algo mais e vamos dizer assim, não está lá. Por quê? Porque não funciona. Vamos ficar sempre com aquela sensação de é uma coisa de errado. Aquela sensação do romance de Kafka, quando Joseph K., que é a personagem, essa personagem é presa, o indivíduo é preso sem saber o porquê. E aí é levado de uma cela a outra, de um julgamento a outro, e ninguém diz nada. Ele pergunta, o que foi que eu fiz? Estou só seguindo ordens para lá. Meu Deus. O que foi que eu fiz? Esperar julgamento. O que foi que eu fiz? Ninguém diz nada. Ele começa a se desesperar. E ele começa a se perguntar, será que eu fiz alguma coisa? Aí ele diz assim, eu acho que eu fiz algo. Mas não é para tanto. Mas eu acho que é para tanto. Esse romance diz muita coisa, mas fala da inquietação humana. Mesmo que não haja culpa, e ele não acreditava que havia julgamento nem nada, mas ele está sentindo que tem alguma coisa de errado. Essa sensação nós temos o tempo inteiro. Tem alguma coisa de errado aqui dentro. Nós estamos manchados por dentro. E o que é que podemos fazer? Nada.
E agora? Eu sei quem é que pode fazer. Jesus Cristo. Ele pode fazer tudo. A Escritura, que é ultra circunstancial, apresenta o Cristo que é para todos, que é para o mundo, que traz salvação ao mundo que está impuro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós caminharmos nessa linha para os finalmente, eu quero chamar a sua atenção para a impureza de Josué. A impureza de Josué, o sumo sacerdote, está relatada no capítulo 3 de Zacarias, do livro do profeta Zacarias. Zacarias, o profeta, é levado a uma revelação, a um olhar, onde ele vê no templo, no interior do templo, o sumo sacerdote Josué. E o sumo sacerdote Josué está impuro, com as vestes sujas. E essa visão é chocante. E por que é chocante? Porque olhar para o sumo sacerdote Josué e enxergá-lo com as vestes impuras é algo inconcebível. E por que inconcebível? Porque na tradição judaica, onde havia expiação anual no templo, e aí vocês vão lembrar das três partes do templo, o pátio externo, a parte interior do templo e o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano. Antes do sumo sacerdote entrar lá no Santo dos Santos uma vez ao ano, ele ficava uma semana reservado em leitura, meditação e oração, para a purificação. Os alimentos que eram levados para o sumo sacerdote eram alimentos puros. Ele comia alimentos puros e ali ele ficava preservado para que o povo tivesse, porque o povo ia assistir, para que o povo tivesse a certeza de que o sumo sacerdote vai entrar puro e vai oferecer assim sacrifício. Quando chegava no dia, ou melhor, antes do dia, na noite, o sumo sacerdote não dormia. Ele ficava em oração e em leitura da palavra, até chegar o momento da expiação. Ele tomava um banho, se purificava e davam a ele uma veste de linho pura, limpa. E ali ele entrava para oferecer sacrifício. Primeiro, pelos seus pecados. Ele oferecia sacrifício pelos seus pecados, aí saía. Quando ele saía, ele tomava um banho, se lavava. Todo mundo assistia a isso para se certificar que ele estava puro. Aí davam a ele uma outra veste limpa, de linho puro, fino. Ele se vestia e aí ele entrava com outro animal para sacrificar esse animal pelos pecados dos sacerdotes. Aí ele sacrificava pelos sacerdotes, saía sujo de sangue, era limpo, tomava outro banho, e aí ele ia para uma terceira missão e última: oferecer um animal em sacrifício pelos pecados do povo. Todo mundo na expectativa, todo mundo assistindo. Tinha que se certificar de que ele estava puro, porque ele era o representante do povo na presença de Deus. Quando ele chegava puro na presença de Deus, então todo mundo ficava na expectativa, ele sacrificava o animal e saía. E o povo então celebrava o perdão dos pecados. A cena de Zacarias 3 é de Josué sujo. Se Josué está sujo, com vestes impuras, então está todo mundo perdido. Não tem mais sacrifício, não tem mais propiciação pelos pecados. O diabo acusa Josué, mas imediatamente há um advogado. O texto vai dizer que as vestes
de Josué ficarão puras. E ali, gente, já é uma profecia. Uma profecia se referindo ao segundo Josué. Aquele que, ao contrário do Josué do Antigo Testamento, que estava impuro, o segundo Josué, que é Jesus, o nosso sumo sacerdote para sempre, ele não iria ser lavado, ele não iria receber uma veste de linho pura, fino. Pelo contrário, ele iria ser alvo de cusparada, ele iria ser cuspido pela multidão. A multidão imunda iria contaminar Jesus com cuspes. Mais do que isso, esse nosso sumo sacerdote ia ficar todo ensanguentado, banhado a sangue, porque ele foi para morrer pelos nossos pecados, e isso exigia sacrifício de sangue. De modo que em Cristo Jesus, ele que é o nosso Cordeiro Pascal, todos os ritos cerimoniais, sacrificiais do Antigo Testamento, todos se cumpriram nele. A lei se cumpre em Cristo Jesus, e agora nós não precisamos ficar acrescentando esse ou aquele sacrifício, porque Cristo Jesus é o sacrifício suficiente para cada um de nós. Ele sim tem o poder de nos lavar, de nos limpar, de nos purificar, de entrar no nosso coração, de mudar o nosso coração, de mudar as nossas inclinações, de santificar a nossa existência, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse noivo está purificando a sua noiva. Essa obra é dele, não nossa. Ele nos prometeu apresentar ao Pai santos e irrepreensíveis. E por que nós sabemos disso? Por causa da Escritura. A Escritura nos apresenta esse Cristo. E nós devemos adorar somente a Ele. Quero concluir dizendo aos irmãos que o sola Escritura não deve ser entendido de maneira isolada, porque o sola Escritura está associado a todos os outros solas, inclusive aos solos Cristos, somente Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, nem sequer nós adoramos a Bíblia, nós adoramos uma pessoa. A Bíblia não é um fim, a Bíblia é meio, porque por meio dela nós conhecemos o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele derramou a última gota de sangue para expiar os nossos pecados. O que eu posso fazer para me tornar puro? Nada, apenas reconhecer que é pobre e pecador e se render ao senhorio salvador de Jesus Cristo. Se renda a Ele nesta noite, se renda a Ele nesta hora. Diga: Senhor, eu estou impuro, mas o Teu sangue me purifica de todo o pecado. Curve sua fronte, mostre sua inadequação a Deus, diga que você é pecador e que depende total e exclusivamente da graça dEle. Senhor Jesus, nós dependemos constantemente da santificação que é operada por meio do Teu Santo Espírito. Da santificação que é obra Tua. Da santificação que é patrocinada pelo Pai. Da santificação que é obra do Deus triuno. Nós iremos participar da ordenança
sacramental do Senhor. Iremos participar da mesa do Senhor, porque o Senhor nos convidou para essa mesa. O Senhor nos convidou para comer do pão e beber do cálice, o cálice da nova aliança. Tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê graça neste momento tão especial para a tua noiva. Assim oramos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.